Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Jéssica Brito, aluna do curso de Fonoaudiologia aqui da USP de Bauru. E esse mês eu vou trazer o tema luto, porque dia 2 de novembro é o dia de finados. E como vocês sabem, né, cada mês a gente fala de um tema específico vinculado ao viés artístico. Então a gente vai falar sobre o luto, mas só que sobre esse panorama. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir o nosso Instagram, @TVUSPBauru. Então, roda a vinheta. Antes de começar a fazer nossa listinha de produções artísticas, vamos chamar alguém que entende sobre esse assunto, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre o início, o meio e o fim, e se tem um fim, sobre esse sentimento. Então, roda a VT. A morte é sim um evento bastante estressor na vida das pessoas, causadora de bastante sofrimento e também de alterações psicológicas, fisiológicas, comportamentais e até sociais. É claro que a morte é considerado um evento natural, né, na vida das pessoas, porém, ela é sentida, ela é experienciada, né, vivenciada de maneira única, de maneira diferente entre as pessoas. O que levamos em consideração, por exemplo, é a cultura, né, que essa pessoa está inserida, o que significa a morte culturalmente para ela, a idade dessa pessoa, a religião que essa pessoa tem. Então são fatos bem importantes, por exemplo, num processo de tratamento, né, do luto psicológico. O que nós devemos ficar atentos para uma pessoa que esteja passando por um processo, ela esteja enlutada nesse momento, ou ela participa de alguém que esteja, né, da vida de alguém que esteja, é importante diferenciar esse processo de luto considerado normal de um processo de luto patológico. Pessoas que já tenham diagnosticado, né, transtornos depressivos, por exemplo, né, um transtorno da depressão, são pessoas que de fato merecem um suporte, uma atenção, um cuidado mais especial, ok? E as pessoas que não tenham, ficar atentas, né, para que esse processo de luto não se caminhe para isso, tá? Para uma depressão de fato, para um episódio depressivo maior, por exemplo. Então, sentimento de tristeza e a sensação de perda e vazio começam a fazer parte da vida daquela pessoa, porém o processo de luto normal essa pessoa, ela passa por oscilações, então ela vai ter momentos onde ela vai se sentir assim, né, de uma tristeza profunda, de uma desesperança, uma descrença, porém ela consegue dar andamento na vida dela. E já o depressivo, né, tem uma característica de uma dificuldade maior, tá? Então, estar mergulhado, né, numa tristeza profunda por muito tempo, né, isso é um sinal de alerta. E aí, nesses casos, a gente indica para que vocês fiquem atentos mesmo, procurar ajuda profissional. É um período de extrema dor, é um período de muita sensibilidade, é um período que vai precisar, né, exigir do enlutado toda uma readaptação, uma reorganização da vida, né, dessa pessoa, dependendo do grau ali de proximidade da pessoa que faleceu, ok? Então, profissionais como psicólogos, psiquiatras e de repente até o uso de medicamentos são muito bem recomendados. Precisa se cuidar mesmo da saúde mental. E agora, já que a gente escutou um especialista sobre o assunto, vamos passar a palavra para uma pessoa que está vivendo o luto. Oi, meu nome é Suelen Arruda, sou acadêmica de medicina aqui da USP Bauru e hoje eu vim conversar sobre o fim. As pessoas, elas colocam um véu sobre o término da vida. Existem muitos processos de comemoração sobre o início, como chá de bebê, chá de revelação, e vários processos para comemorar a chegada, mas a morte, o fim, não é conversado. Nós enterramos nossos mortos longe da cidade, nós vamos de óculos escuros para enterros, nós falamos, não fala sobre isso, ela acabou de viver isso. E todo esse redoma que se cria através, por cima da morte, faz que a gente não consiga vivê-la plenamente. E se você tem um ente querido que perdeu, para você continuou.
e a gente precisa aceitar tudo que esse final desperta nas pessoas. Aceite o luto. É um dia que precisa ser vivido, como diz a Ana Cláudia Quintana no livro A Morte é um Dia que Precisa Ser Vivido. Ela é uma referência sobre cuidados paliativos no Brasil e ela fala sobre essa visão disruptiva sobre como que é a morte. Outro livro que me acompanhou nesse processo de aceitação, de entender, de dar vazão, foi Notas sobre o Luto, da Chimamanda. É um livro de bolso, curto. A Chimamanda explica como foi para ela o processo de luto após o pai dela falecer na época de pandemia. Pelo livro você consegue ver as 5 fases de luto da Chimamanda. Não dá para se basear que tipo, o que a Chimamanda viveu será como eu vou viver, porque é íntimo, é como você ao longo da vida criou ferramentas para a perda. E então é um livro muito bom, muito fácil, mas deixa em carne viva, assim, deixa para um momento que você está mais tranquilo para ler, se você estiver passando pelo luto. E caso você já tenha passado pelo luto e está na época da saudade, saiba que as pessoas não morrem, elas ficam encantadas, como diz Guimarães Rosa. Então, meu abraço a você que está passando. Vamos começar essa sessão com uma diquinha de cinema, e o filme é Up, Altas Aventuras, que vai garantir boas risadas, mas também vai te fazer refletir bastante sobre a vida. O filme conta a história de Carl Fredricksen, um vendedor de balões em luta após a perda da esposa. Ele, inclusive, está prestes a perder a casa onde sempre viveu com sua amada. Carl, então, coloca milhares de balões no imóvel, fazendo com que a residência levante voo. O que ele não contava é que o vizinho de 8 anos embarcaria junto. Começa, então, uma jornada que fala sobre a amizade e também sobre superação do luto. Olha, essa animação é muito boa e consegue fazer com que a gente reflita sobre a nossa vida. Ela está disponível no Disney Plus e recomendo, viu? Seguindo com a nossa listinha de cinema, a dica agora é Beleza Oculta, que é do ator Will Smith e foi lançado no Brasil no ano de 2017. Na história, Howard, personagem principal, entra em depressão após perder a filha. Ele então se fecha bastante e passa a escrever cartas para a morte, o amor e o tempo. A surpresa é quando essas 3 entidades surgem para responder seus questionamentos. O filme fala sobre a importância de, mesmo diante de uma tragédia pessoal, dar valor à vida e às pessoas ao seu redor. E agora imagina só conversar com o tempo, o amor e a morte. Será que elas são de verdade realmente? Então fica aí o questionamento para a gente assistir o filme. Bom, agora vamos para mais um drama e ele é um pouquinho introspectivo, mas não menos importante e reflexivo. Trata-se do filme Demolição. A obra conta a história de Davis, interpretado por Jake Gyllenhaal, que é um investidor bem-sucedido. Após perder sua esposa em um acidente, ele entra em um colapso emocional e parece não conseguir ficar enlutado diante da tragédia. Davis começa então a escrever insistentes cartas de reclamação a uma fabricante e acaba conhecendo Karen, vivida por Naomi Watts. Dirigido por Jean-Marc Vallée, o filme fala das dificuldades em demonstrar os reais sentimentos e de como descontamos nossas tristezas nas pequenas situações do dia a dia. Olha, o Jake Gyllenhaal, ele está fantástico nesse filme e ele se entregou bastante para esse papel, porque todas as emoções dele, o telespectador consegue sentir pelo menos um pouquinho. E o título tem muito a ver com o que ele está sentindo, porque ele começa a demolir as coisas ao seu redor, mas só que na verdade ele está muito triste por dentro. E agora vamos de um clássico da Sessão da Tarde, que com certeza você já deve ter assistido ele inteiro ou só um pouquinho. O filme é Primeiro Amor, que é do ator Macaulay Culkin. O filme, de 1991, conta a história de Veda. Ela é uma garota de 11 anos obcecada pela morte, já que sua mãe morreu e seu pai é um agente funerário. Veda desenvolve uma forte amizade com Thomas. A obra, dirigida por Howard Zieff, é marcada pela sensibilidade e inocência, e também trabalha a temática do luto de uma forma muito bonita.
Olha, só de lembrar me dá uma vontade de chorar, mas bem pouquinho mesmo. Esse filme ele foi um clássico e com certeza te bateu um pouquinho de saudade. E agora vamos mudar um pouquinho a temática. De filme a gente vai para a série. E a série é This Is Us, que chegou ao fim recentemente e que com certeza tem uma legião de fãs aí pelo mundo. Trata-se de uma série de 6 temporadas criada por Dan Fogelman. A produção acompanha a família Pearson e mostra várias linhas do tempo. A temática luto é bastante trabalhada, já que o patriarca Jack morre e isso impacta a vida de todos. Mas muitos outros temas são discutidos nos mais de 100 episódios, como racismo, gordofobia, alcoolismo, adoção e muitos outros. A série mostra como as pessoas que passam pelas nossas vidas nos marcam e como nós as marcamos. Olha, essa série é linda e com personagens que impactam a vida de todos e que com certeza você vai se ver na vida de pelo menos um deles, porque é do dia a dia, querendo ou não. Vale muito a pena assistir e o episódio piloto é um dos melhores que eu já vi. Coloca na sua listinha, viu? Uma outra série que é uma coisa linda é Modern Love, que a gente já retratou alguns meses atrás, mas só que dessa vez a gente vai falar de Modern Love e luto, porque tem um episódio que retrata sobre isso. Modern Love é uma série que conta em cada episódio uma história independente de amor moderno, como o próprio nome já diz. E são diferentes formas de amor, desde o amor tradicional, romantizado, até o amor entre amigos. A indicação de hoje é especialmente do último episódio da primeira temporada, que conta a história do casal formado por Margot, interpretada por Jane Alexander, e Kenji, papel de Jamie Saito. Eles se apaixonam, já idosos, e esse episódio trabalha muito a questão do amor na terceira idade, já sob o horizonte do final da vida. Esse episódio, assim como a série toda, é muito bonita e muito interessante, então até você chegar ao 8º episódio eu sugiro que você assista os outros também, porque eu sei que a série é independente, mas só que nesse último episódio, querendo ou não, os personagens ficam meio que interligados. E é isso, e assista. Essa série está disponível na Amazon Prime. Hoje é dia de indicar séries. Então a nossa próxima atração é Afterlife, que é uma série de comédia dramática disponível na Netflix. A série é escrita, dirigida e protagonizada pelo humorista Rick Gervais. Ele interpreta o jornalista Tony, que era uma pessoa muito bem-humorada, mas que muda completamente após a esposa morrer de câncer. Ele se torna alguém muito difícil de conviver, falando tudo o que vem em sua mente e afastando as pessoas. O humor ácido garante boas risadas, mas a série consegue, principalmente, mostrar vários estágios do luto e os passos para seguir adiante, mesmo diante da dor. A série tem 3 temporadas e são episódios curtinhos, que dá pra você assistir durante o seu almoço, antes de dormir. E um dos momentos mais especiais da série é quando o Tony conversa com uma senhorinha no cemitério. São diálogos que a gente começa a refletir sobre a vida. Então, coloque na sua listinha. Agora uma indicação que eu gosto muito e que é recente. A série se chama Eu Nunca. Na produção, a personagem principal é a Dave, uma adolescente americana que é filha de pais indianos e não é nada popular na escola onde estuda. A jovem lida com a perda do pai, Mohan, com quem tinha uma relação bem estreita. O trauma foi tanto que ela perdeu temporariamente os movimentos das pernas. De um modo bem leve e divertido, a série retrata vários temas da juventude. A obra, inclusive, é inspirada em momentos reais da infância da atriz e comediante Mindy Kaling. Essa série conta com 3 temporadas e está disponível na plataforma de streaming Netflix. De séries, agora a gente vai para podcasts. E o podcast que eu vou sugerir agora fala sobre como falar de luto para os pequenininhos, para as crianças. O podcast Rádio Folhinha foi lançado em 1º de julho deste ano e tem como objetivo explicar para as crianças, em linguagem acessível, termos que aparecem nas conversas entre adultos e noticiários.
a partir da conversa da repórter Teté Ribeiro com especialistas em cada um dos temas dos episódios, que já falaram de feminismo, democracia, guerras e crise climática, por exemplo. Na edição dedicada ao luto, Camila Apel, do blog Morte Sem Tabu, explica como lidar com a perda de pessoas e animais queridos e também dá dicas de como as crianças podem ajudar os adultos nesse processo. São 8 episódios e estão disponíveis nas plataformas de áudio, como por exemplo Spotify, Deezer e Apple Music. E para encerrar, um podcast muito legal e cheio de temas muito polêmicos, que é o Mamilos, que foi fundado em 2014 e conta com a apresentação de publicitárias Juliana Valauer e Cris Bartz. O episódio, lançado em agosto de 2020, após um semestre de pandemia de Covid-19, abordava o luto, considerando a característica de vir com a dor e revolta, causadas pela sensação de desamparo e falta de assistência governamental a uma crise sanitária sem precedentes. O podcast buscou afastar tabus para falar de morte e dor, trazendo as dimensões de vida, afetos, conexões e também medos. Como convidados desse bate-papo, Mamilos recebeu os psicólogos Valéria Tinoco, sócia-diretora do 4 Estações, Instituto de Psicologia, e Lúcio Ferracini, especialista em psicodrama. A Ju e a Cris arrasaram demais com esse tema, e se vocês não seguem elas, comecem a seguir nas plataformas de áudio que você prefere. E chegamos ao final de mais um Balaio Cultural, e se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, fica ligado aí, é @TVUSP Bauru no YouTube e no Instagram. Então segue lá para saber as novidades. Tchau!